Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Apesar que o todos hoje está pequenininho, né? Tem pouquinha gente. Vamos ver se no decorrer da aula o pessoal vai chegando aí, né? Eu quero agradecer também a todos os nossos irmãos que estão assistindo as nossas aulas pelo YouTube. E como eu sempre gosto de passar, né? Que a gente tem recebido bastante feedback, sabe, dos resultados positivos das nossas aulas. Gente que entra em contato comigo: Odair, eu assisti a aula 36 e na aula 36 você fala de tal filme. Como é que é o nome do filme mesmo? Aí vai, o pessoal tá ligado mesmo, né? Eu fico feliz, fico muito feliz. Então eu agradeço a todos os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube e agradeço especialmente a cada um de vocês que se dispõem a sair das suas casas, né, muitas vezes debaixo de chuva, para poder estarem aqui presentes para assistir a nossa aula. Mas uma coisa que eu afirmo para vocês: não é o Odair quem está ganhando com isso, são vocês, porque a espiritualidade está moldando a mediunidade de vocês, a espiritualidade está cuidando da saúde de vocês, a espiritualidade está reacoplando os seus corpos, tratando os seus corpos, realinhando os seus chakras, equilibrando os seus chakras, estão harmonizando os seus campos áuricos. É por isso que a gente aqui durante a aula fica sempre sentindo alguma coisinha, ou então faz igual a Itálita ali, ó, faz assim, ó, puf, e capota. A espiritualidade vem, desdobra a Itálita e vai fazer um tratamento com a Itálita, leva a Itálita para um hospital para poder ela fazer um estágio lá. A Itálita vai fazer algum tipo de trabalho espiritual no além, ou até mesmo para que o espírito da Itálita tenha uma compreensão melhor sobre o assunto que está sendo falado aqui. Porque muitas vezes a mente da Itálita, a nossa mente, ela é muito restrita. Então o Odair fala, e a Itálita não entende. Aí o Odair faz o quê? A espiritualidade, né? Faz o quê? Desdobra a Itálita para que, fora do invólucro material, a mente dela se expanda e o espírito da Itálita aprenda. Bom de tudo que a gente dorme, a gente sabe que a gente está aqui ouvindo você. Exato. Exatamente. Fica fora da casinha, literalmente. É isso aí mesmo. Exatamente. Essa é a grande sacada da espiritualidade, né? E já teve outras pessoas que também me deram feed e falaram que ao assistir a minha aula pelo YouTube, também acontece isso de desdobrarem. Tanto que eu geralmente oriento as pessoas a ouvirem a nossa aula, porque não precisa dela estar assistindo ali, né, enjoada da cara do Odair, mas ela pode ouvir. Então ela bota o foninho no ouvido e vai fazer outra coisa. Vai caminhar, vai lavar vasilha, vai fazer comida, vai fazer alguma atividade em casa ou até no trabalho. Eu lá no meu trabalho mesmo, muitas vezes, eu tô lá dando baixa em processo, despachando ou protocolando alguma coisa, anexando algum documento, e tô com um foninho aqui no ouvido, ouvindo alguma palestra, algum vídeo, algum áudio. Sempre tô aqui, ó, ligado. Tanto que eu coloco só de um lado, porque aí o outro tá ligado no ambiente aqui, né? Porque de repente o meu chefe me chama. Oi? Não. Muitas vezes o meu chefe, Odair, eu preciso disso. Então, eu tô com o de cá liberadinho, ouvindo pelo de cá aqui, ó. Pronto, acabou. A posição que eu sento na minha mesa, como eu sento, o computador tá aqui. O restante da sala onde ficam os meus chefes, eu sou mais moderno na minha sala. Então todo mundo é meu chefe lá na minha sala, todo mundo manda em mim. E do lado de cá é a parede. Então eu boto o foninho de cá, porque ninguém vai me chamar de cá. E aí esse ouvido aqui tá ligado.
Um chefe me chamou lá do outro lado da sala, eu estou ouvindo. Aí eu vou lá, dou uma pausa no áudio. Sim, chefe. Pronto, vida que segue. Né? Então, dá para poder administrar direitinho. Então, é importante as pessoas estarem presentes nesse momento aqui, sabe? Porque quem tem uma sensibilidade maior percebe o que realmente acontece aqui nessa sala. E, inclusive, já teve gente que veio na presencial e depois assistiu pelo YouTube e falou: é completamente diferente. Eu falei, claro, a energia é outra, não tem conversa. Né? Exatamente, não tem nem como comparar. Né? Mas vamos dar continuidade à nossa aula. Né? Eu dei uma cozinhadinha aí agora, são 8h10, justamente para ver se chegava mais gente. Né, para que a gente possa começar a nossa aula, para que o pessoal não perca o conteúdo. Vamos então dar início, como sempre, com uma oração. Né? Afinal, estamos falando de Umbanda. E Umbanda é religião. E um dos grandes instrumentos da religião para promover o religare, para promover essa religação nossa com a deidade, com Deus, com a divindade, é através da oração. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com toda a nossa hierarquia espiritual, pessoal, entrando em sintonia com toda a hierarquia espiritual da nossa casa, das casas que representamos, dos centros nos quais trabalhamos, nos conectando à hierarquia espiritual planetária e cósmica. Vamos elevar nossas orações ao alto, depositando-as aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Mestre da Luz, nosso querido Sananda, Mãe Maria, a mãe de toda a humanidade, mentora da nossa casa, presidente do Conselho Kármico, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra, protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, enfim, toda a hierarquia espiritual que nos ampara, nos orienta, nos guia e nos ilumina. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, primeiramente agradecendo-te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos. Agradecemos, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas, pela proteção despendida a cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E é com este sentimento de gratidão, ó Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. E que possamos, ó Pai, aprender muito para servir mais. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a Tua permissão, ó Pai, para iniciar a nossa aula, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e abrindo o nosso trabalho de hoje com chave de ouro, orando a Ave Maria em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus,
agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Nossa, energia bem forte, interessante. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, então. Vamos em frente que atrás vem gente. E hoje nós entraremos no item 12.2, que é a vibração original de Iemanjá e Oxumaré. Bem, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu gostaria de explicar uma pequena diferença que existe em algumas doutrinas, certo? Que falam dos orixás e seus pares vibratórios. Eu já vi várias doutrinas que falam da vibração original de Iemanjá fazendo par com a vibração original de Omolu, né? Eu já vi alguns estudos que falam de Omolu. E a gente sempre fala dentro da Umbanda Esotérica Iniciática a respeito de Oxumaré. Por que que tem doutrinador que fala que o par vibratório de Iemanjá é Omolu? Porque eles, durante a época da escravatura, né, existiam muitos navios negreiros que, quando estavam fazendo a travessia do Atlântico, muitos negros morriam dentro dos navios, né, porque eles estavam ali em condições muito precárias. E muitas vezes tinha surto de cólera, tinha vários problemas lá, né? E alguns morriam até de desnutrição mesmo. E eles eram jogados ao mar, né? Porque os contrabandistas, eles simplesmente iam lá, verificavam quem estava vivo, quem estava morto, ou até quem estava morrendo, que falavam, não, esse aqui vai morrer mesmo, então vamos jogar dentro d'água. E eles jogavam esses corpos e pessoas, muitas vezes vivas, dentro do mar. E também acontecia, principalmente nos últimos anos, antes da abolição, que a Inglaterra, ela era totalmente contra a escravidão humana. E então a Inglaterra mandava a sua frota de navios, né? Era a Marinha Real Britânica, ela ficava patrulhando os mares para evitar o tráfico negreiro. Quando eles avistavam algum navio da frota britânica chegando, eles pegavam todos os escravos e jogavam dentro d'água acorrentados. Como eles estavam acorrentados, as correntes eram pesadas e eles impossibilitados de nadar, afinal estavam com pés e mãos atados, se afogavam e acabavam morrendo. E isso se tornou, fez assim que se considerasse o mar um cemitério gigantesco, um grande cemitério, a famosa Calunga Grande. E aí, com a vinda da religiosidade africana para o Brasil, criou-se a concepção de que Omolu seria o responsável pela Calunga pequena. Algum problema, Xerém? Ah, tá. Que Omolu seria o orixá responsável pela Calunga pequena, o cemitério. Então, criou-se a concepção de que Iemanjá rege os mares, ela rege a Calunga Grande. Omolu rege o cemitério, então Omolu rege a Calunga Pequena. Então, os dois formam um par vibratório. Só que a gente tem que analisar que a vibração de orixá, ela é muito mais antiga do que isso. Ela é muito, mas muito mais antiga do que até o planeta Terra. Porque, na verdade, as vibrações originais é que criaram o nosso planeta. É que criaram tudo no universo. Lembra quando eu expliquei o que é orixá?
que é a luz emanada da fonte que tudo é, para criar tudo que existe? Então, tudo está impregnado pela energia de orixá? Pois é. Então, essa concepção de que Iemanjá e Omolu são pares vibratórios por causa da questão da escravatura, ela é algo que não condiz com o nosso pensamento. Ah, não vou dizer que estão certos, estão errados, de jeito nenhum. Cada um pensa o que quer, correto? Ótimo. Mas nós temos a concepção de que essa energia, ela é muito anterior a essa questão. A existência dessas energias é muito anterior à questão de 500 anos atrás. É algo de bilhões de anos. Quem sabe até trilhões de anos. E não algo relativo a 500 anos, 400, 500 anos atrás. É algo muito, muito anterior e muito maior. Então, quando a gente fala da vibração de Iemanjá fazendo par com Oxumaré, é porque a vibração de Iemanjá é a vibração das águas do mar, das águas salgadas. O movimento das marés, o movimento das ondas, o movimento dos oceanos, é a energia vibrante de Iemanjá. E Oxumaré é o regente das águas profundas, onde a água fica parada. Ela não tem esse movimento daqui de cima. Tanto que vocês podem observar que naquela época que teve aqueles tsunamis lá, né, principalmente o tsunami da Indonésia, existiam algumas pessoas que estavam fazendo mergulho e estavam lá no fundo. E lá no fundo eles não perceberam nada do que estava acontecendo lá por cima da água. Terminaram o mergulho deles, subiram. A hora que eles subiram, o barco estava virado. E longe de onde eles tinham deixado. Ué, mas o que está acontecendo, né? Aí é que eles foram saber que tinha passado um tsunami ali. Por quê? Porque lá embaixo eles não perceberam o movimento da água aqui em cima. Então, Oxumaré, ele rege as águas profundas, ele rege o arco-íris. Não sei se vocês já observaram aquela imagem de Oxumaré, que ele sempre tem um arco-íris saindo da cabeça dele, da vibração dele, né? E algo muito interessante que deve ser observado também, que Oxumaré traz uma energia ligada à questão reptiliana. Vocês já observaram que na imagem de Oxumaré, ele sempre tem metade humano e metade serpente? Então ele traz uma energia que é anterior até mesmo à raça humana. E ele segue o princípio de Iemanjá, que também traz essa energia, traz essa vibração. O arquétipo de Iemanjá trazido para nós aqui no planeta Terra, vocês podem observar que ela mostra os pés à frente, mas que na parte de trás da vestimenta de Iemanjá tem uma abertura para a saída da sua cauda. É como se fosse um levantadinho assim, um Vzinho na barra do vestido de Iemanjá, que é para a saída da cauda. Ah, Odair, então você está falando que Oxumaré e Iemanjá são ruins porque são energias reptilianas? Não. E quem diz que é todo reptiliano que é negativado? E quem disse que Iemanjá, a energia Iemanjá,
tem forma? A energia Oxumaré tem forma? Não tem. Essas representações que nós temos aqui são representações criadas pelos próprios humanos. Porque é bom a gente lembrar que eles são vibrações, não são pessoas. Então, seres que se manifestaram em algum momento representando essas vibrações, podem muito bem ter cauda, na boa. O arquétipo da serpente, por exemplo, ele é representado em todas as antigas civilizações. Todas as antigas mitologias têm o arquétipo da serpente ali muito presente. Né? Nós temos aqui na questão das Américas a serpente emplumada, né? O Quetzalcóatl. Nós temos lá na região da Índia as imagens hindus dos Nagas, né? O Shesha, que é o rei dos Nagas. Nós temos as imagens das grandes divindades do hinduísmo, sempre ligadas a serpentes. O próprio Shiva tem uma serpente enrolada no seu pescoço e ela está bem aqui, ó, com a cabecinha aqui do lado aqui, ó. E isso indica que no passado a gente tinha uma outra concepção a respeito da questão da serpente, né? Essa questão de demonizar a serpente foi trazida do judaísmo para o cristianismo, e isso se espalhou aqui no Ocidente, porque lá no Oriente não é assim. A mãe Kuan Yin, ela está sempre sendo manifestada sobre um dragão, né? Um dragão serpente. Então, por isso é que a gente tem a concepção de que o par vibratório perfeito para Iemanjá é o Xumaré. Ok? E aí vocês verão, no decorrer da nossa aula, por que eu falo que faz mais sentido essa colocação, esse par vibratório, do que o par vibratório de Omolu, que na verdade vibra em uma outra energia completamente diferente. Iemanjá rege o princípio da vida, que não foi da água, não foi do mar que surgiu a vida. Pois é, Omolu rege o princípio morte. Aí eles falam, né, o regente da vida e da morte, não é? O regente da saúde, da cura, não é? Então vocês veem que o princípio é outro, ok? Então vamos lá. Vibração original de Iemanjá Oxumaré. Esta vibração reflete o princípio que atua na natureza e reflete o feminino, a fecundação divina. Lembra que eu falei do mar ser a fonte da vida? É o princípio do duplo gerante. Na expansão do Criador, a energia de Iemanjá atua fecundando a vida. No plano físico, estimula a pessoa a ver o mundo como um todo, equilibrando-a na interação com grupos ou pessoas. Vence o isolamento e a dificuldade no convívio com outras pessoas. Olha que bacana, né? A gente trabalhar a energia de Iemanjá auxilia com que nós tenhamos interação com grupos ou pessoas, não nos isolando. Porque se a gente fosse fechando para as coisas, para as pessoas, para o mundo, a gente acaba virando eremita. A gente acaba procurando uma casinha lá no alto da serra para esconder de todo mundo. E o ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano foi criado para estar presente na vida de outras pessoas. Interação, interagir. É convívio social. O ser humano é um ser naturalmente sociável. Então, a gente buscar essa energia de Iemanjá vai nos ajudar a ver o mundo como um todo.
que nós todos somos parte de um todo. É aquela história, né? Somos todos um. Atua com a ideoplastia ou o arquétipo de caboclo. Essa linha também é conhecida como o povo da água. Por isso que nós sempre evocamos, na evocação aqui da nossa casa, né? Evocamos a linha vibratória de Iemanjá e do povo do mar. A gente sempre está trazendo essa vibração do povo da água, né? E a ideoplastia, ou o arquétipo de caboclo, ou cabocla, certo? E também já vimos várias vezes a ideoplastia no arquétipo de sereia, tá? Já vi muitas vezes a ideoplastia no arquétipo de sereia. E, inclusive, quando vem na vibração de sereia, geralmente a pessoa canta aquele famoso canto da sereia, sabe? Que eu não vou nem tentar, porque é muito agudo, né? Que eles fazem... E aí vai, e eu não tenho garganta para isso de jeito nenhum. Eles sempre cantam esse canto da sereia, né? Iemanjá significa energia geradora, a divina mãe do universo, a divina mãe na Umbanda. Por isso que a gente sempre bate na tecla, né? A divina mãe do universo. Não é a mãe dos africanos, não é a mãe do povo negro, não é a mãe do povo brasileiro, é a mãe do universo. É algo muito mais complexo. As entidades dessa linha trabalham utilizando a água, fixando vibrações de maneira serena. Os seus pontos cantados têm um ritmo muito bonito, falando sempre no mar e nos demais orixás da linha. Realmente, né? Eu acho bacana isso, de haver essa interação nos cantos, nos cânticos, nos pontos cantados de Iemanjá, elas sempre colocarem outros orixás vibrando, né? Igual tem aquele: eram duas ventarolas, não é? Aí fala assim: uma era Iansã e Eparrei, a outra era Iemanjá Odociabá. Não é? Tem gente que fala Odociá, outros falam Odociabá, né? Aí vai de Ogã para Ogã. Mas sempre há esse casamento, né, energético entre a vibração de Iemanjá e demais orixás que trabalham em atuação. Porque Iansã, a gente conhece Iansã como sendo o princípio do vento, não é? O povo do vento, não é? E Iemanjá, o princípio do mar. O que provoca as ondas do mar? O vento. O que move o mar, fazendo ele produzir as ondas? O vento. Então, são duas energias que se unem. Legal isso, não é? E a gente... Isso, exatamente. Oxum é o princípio da água doce, das cachoeiras. Então é sempre onde os rios desaguam, né? Onde o rio se encontra com o mar. Então tem sempre muito ponto cantado, cantando Iemanjá e Oxum juntas, porque é o ponto de encontro das águas, né? Então é bacana a gente ver isso, né? O termo sagrado Iemanjá primitivamente era, olha só, Iemaniart. Interessante, né? Muito mais tarde foi fonetizado como Iemanjá, né? Mais recentemente, outros povos, inclusive os africanos ocidentais, fonetizaram esse termo sagrado como Ieomeojá. Traduzindo esses termos, segundo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, aquele lá da língua abaenga, nós temos
Iemaniart, potência geradora das almas. Ieomoejá, Ie, mãe, homo, filho, ejá, peixe. Olha só, mãe cujos filhos são peixes. A humanidade surgindo das águas oceânicas, o peixe no sentido de fertilidade, a senhora da natureza ou fertilidade, a mãe, a divina mãe do cosmos. Ou seja, Iemanjá representa o princípio gerador que cria a vida em todo o cosmos, em todo o universo. É algo muito além do planeta Terra. Iemanjá é o princípio das águas. Águas como fonte da vida física, o eterno feminino, o princípio natural que atua na natureza. Traduzindo silabicamente, temos Ie, mãe, ou princípio gerante. Man, o mar, a água, a lei das almas. Ya, matriz, maternidade, potência criadora. Iemanjá, a senhora da vida, o princípio duplo gerante, o princípio passivo incriado, a maternidade cósmica, no sentido de transformar a substância etérica, trazendo vida dos planos espirituais. Oxumaré é o par vibratório de Iemanjá, é o senhor da luz refratada. Atuam na Umbanda como a luz que se refrata em cores, derramando beleza e riqueza por todo o universo, nos lembrando o arco-íris. É aquela situação que eu falei, né? Toda vez que a gente coloca lá Oxumaré imagens, aparece a imagem de Oxumaré e sempre tem a imagem do arco-íris, né? Ele representa essa energia do arco-íris. O seu refletor, o hidrogênio do espaço cósmico. São as águas da vida, as águas de cima. Olha que legal. As águas do universo. Rodair, mas tem água no universo? E como tem? Tem água no universo em abundância. Por quê? Porque a água é que traz a vida. Os cientistas não falam que a primeiro indício de existência de vida em algum planeta é a existência de água? Seja ela em que estado for? Exatamente. E existem no universo verdadeiros quásares, depósitos de água gigantescos espalhados por todo o universo. E inclusive tem um dia eu assistindo aquele canal Viagens pelo Universo, lá naquele canal no YouTube eles falam de um quasar que é o maior depósito de água do universo e que ele é gigantesco, absurdamente. Eu acho que ele tem nesse quasar lá tem água depositada para milhares de planeta Terra. É muito grande e é muito bonito o vídeo. Eu aconselho vocês a procurarem aí no YouTube esse canal, né? Viagens pelo Universo, e aí coloca lá, né? O maior depósito de água, ou então o maior quasar do universo, vai aparecer. É bem interessante isso, né? Então a gente vê que a água não está presente só aqui no planeta Terra, ela está presente em todo o universo. Porque é um princípio gerante de vida em todo o universo. E é por isso que a gente tem que ter a consciência de que Oxumaré está muito além dos princípios que a gente nomeia aqui no planeta Terra. Por isso que ele é o par vibratório perfeito. Iemanjá é o princípio gerante. Para que se gere a vida, há necessidade de haver água.
Oxumaré representa o princípio das águas do universo, as águas de cima. A que se refere a Bíblia. Enquanto Iemanjá representa as águas de baixo, o útero que gera a vida. A refração da luz representa a diversidade da vida no universo. Traduzindo esses termos, segundo a coroa da palavra, Oxumaré, através do alfabeto adâmico, temos O, é o círculo, Ox, ação, engolir o C, ação ou movimento, A1 ou energia em ação e movimento, Ma, a água, o elemento fluente, Ré, iluminar, reinar. Achou, Xerém? Observa aí no vídeo, tanto que é bonito o Quasar. Ele é lindo. Traduzindo silabicamente, temos Oxumaré, a ação da luz movimentando a água, ou a ação da luz sobre o fluxo e refluxo dos elementos fluentes. Tá vendo? Olha só, ação da luz movimentando a água, ou a ação da luz sobre o fluxo e refluxo dos elementos fluentes. Então, você vê aí duas energias que se complementam e que estão muito além do plano Terra. E não só num determinado período da história do planeta. Num determinado período da história do Brasil. É algo muito mais complexo. Então, por isso que, na minha opinião, não se casa a ideia de que o par vibratório para Iemanjá é Omolu. Concordam comigo? A atividade espiritual kármica da vibração original de Iemanjá e Oxumaré. A vibração de Iemanjá reflete o segundo princípio, o passivo, o duplo gerante, atuando na humanidade e na natureza. Com Orixalá, é a senhora primaz da energia mental condensadora atuante nos seres. Olha aí, fazendo par com outros orixás. Olha o que é fantástico. É a senhora do elemento água, dos elementos fluentes, com seus fluxos e refluxos, marés, ondas, vibração. A maioria das entidades usa a roupagem fluídica de caboclas. As entidades masculinas são as que se encontram nos entrecruzamentos vibratórios coordenados das 7 vibrações. Olha que bacana, né? Quando se manifestam entidades de caboclos de Iemanjá, eles fazem entrecruzamentos vibratórios coordenados com as outras vibrações. E pode acontecer, como eu disse, de se manifestar na vibração de uma sereia? Pode. Pode acontecer de se manifestar na vibração de um tritão, por exemplo, também, né? São seres espirituais vindos de pátrias siderais distantes. Olha aí que bacana, né? Muitos encarnaram no início do planeta Terra na raça vermelha, enquanto outros ficaram no astral relativo à Terra, orientando por cima aqueles que tinham descido através do encarne. Mais uma vez a gente vê a vinda de seres espirituais vindos de pátrias siderais distantes. Mais espíritos, mais consciências vindo para o planeta Terra. Então, são vibrações muito anteriores à criação da raça humana, como aqui falou, né? Que muitos deles reencarnaram no início do planeta na raça vermelha. Então, são vibrações muito anteriores até mesmo à existência do planeta Terra. São muito antigas, né? Muitos voltaram para suas pátrias ou optaram por continuar sua evolução em páramos cósmicos inatingíveis à imaginação terrena. Bacana isso, né? Vieram, auxiliaram, trabalharam e voltaram para suas pátrias, voltaram para o lugar de onde vieram. Ou outros
em seu estágio de evolução, no seu nível de evolução, foram para lugares que a nossa mente não consegue conceber. Por que a nossa mente não consegue conceber? Porque quando a gente olha para um planeta igual Júpiter, a gente vê Júpiter somente no ponto físico. A gente enxerga Júpiter somente como um gigante gasoso e que, inclusive, tem uma atmosfera tóxica e que nenhum ser vivo sobreviveria ali, certo? Mas Júpiter, assim como a Terra e também como todos os outros orbes do universo, tem várias dimensões. E lá existe uma vida pungente, uma vida fantástica, maravilhosa. É inconcebível para nós analisarmos a beleza de Júpiter. Se a gente for embasar somente na beleza que nós temos aqui no planeta Terra, nós vamos ficar assim, como assim? Por quê? Porque isso tudo está numa dimensão muito superior à nossa. Júpiter, inclusive, dentro dos planetas que fazem parte do sistema de Mormantia, né, que é o nosso sistema solar aqui, ele é o planeta mais evoluído. Planeta do conhecimento. É o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então, dá para imaginar que a Terra, com essa racinha atrasada, como diz a Sheliana, belicosa, primitiva e hostil, ainda é um planeta muito bonito, não é? Agora imagina um planeta igual Júpiter, que tem uma civilização que já vibra no amor. Dá para imaginar como que é lá? O quanto a vida lá é bela, o quanto o planeta é bonito? Então, a gente faz uma análise do quanto é bonito lá. Mas não dá nem para a gente imaginar como é. Não dá. Se a gente pegar a paisagem mais linda do planeta Terra, a gente ainda vai encontrar efeitos da degradação humana. A gente vai chegar na praia paradisíaca mais linda que existe e vai topar de cara com a garrafa PET lá, boiando no mar. A água traz, o vento traz. Exatamente. A gente vai topar com um lixo que é jogado dos navios. A gente vai topar com tudo quanto é tipo de porcaria lá. Porque o ser humano ainda é primitivo. O ser humano ainda dá conta de sujar a cama que dorme. Para vocês terem uma base do jeito que é o ser humano aqui. Agora imagina num lugar onde a sua humanidade, porque podem não ser humanos, podem ser humanoides, podem ser de outra raça, podem ser reptilianos, insectoides, talsetianos, seja lá qual for a raça, né? Que habita lá, ou então são muitas raças vivendo num planeta só, igual, por exemplo, com relação aos nibiruanos. Os nibiruanos, os famosos Anunnakis, eles não é uma raça homogênea. Ah, tem só uma raça e eles são assim, assim. Não, tem nibiruano de tudo quanto é jeito lá. Eles são x-salada de espécies. Eles são. E lá em Júpiter pode ser do mesmo jeitinho. Ok? Então vamos lá. Esses espíritos, para efeitos terrenos, trabalham com a luz polarizada e correntes eletromagnéticas refletidas da Lua. São de outras galáxias em missão na Terra. Promoveram, com os arquétipos de Jesus, a gênese planetária. Olha que bacana. São, pois, a maternidade cósmica, o princípio espiritual atuando na energia ou substância etérica. O que eu estou falando, gente? Vibrações que vieram e trabalharam em conjunto com os arquétipos, os arquitetos de Jesus na gênese planetária.
que eu falo? Essa vibração existe antes mesmo de o planeta Terra existir. Aí vamos ligar ela a um período de 500 anos. A história do Brasil. Vamos ligar essa energia à história do Brasil. Que Iemanjá rege a Calunga Grande, que é o grande cemitério que é o mar. Não, gente, é algo muito anterior à existência do próprio planeta Terra. E isso tem que ficar bem claro. É a maternidade cósmica. Por isso é a maternidade em todo o universo. E não só aqui no planeta Terra. Não só a mãe dos orixás, mas a mãe de toda a criação. Em caráter hierático, correspondem ao amor cósmico, que com a sabedoria cósmica formam a protossíntese cósmica, ou a Umbandã. São entidades capacitadas na geração de novos recursos e novas formas humanas, em especial para o movimento umbandista. Olha que bacana, gente. Capacitadas na geração de novos recursos e novas formas humanas. Isso aqui, gente, está falando em experiência genética mesmo. Mônica de Medeiros fala no projeto Nova Raça Humana. O Divaldo Franco fala no projeto Transição Planetária. Rodrigo Romo fala na Operação Resgate da Humanidade Terrena. Não falam? Pois é, esse princípio é um princípio que está trazendo para a humanidade terrena um salto quântico evolutivo, sem precedentes. Então, a gente vê aí que estão trabalhando em novas formas humanas para o planeta Terra. Mas essa vibração é responsável pelo princípio gerador em todo o universo. Então é só forma humana? Não. É toda a vida. É todo o princípio. E é por isso que eu acredito que o comando Santa Esmeralda, o comando Arcturiano, tem muito a ver com essa vibração. Porque são geneticistas. E eles estão atuando ativamente no processo de hibridização pelo qual a humanidade terrena está passando. Que hoje já é notório que a humanidade terrena está tendo um novo salto evolutivo. Não precisa ir muito longe, não. Não vamos pegar os mais idosos aqui, não. Vamos pegar os que estão chegando lá, igual eu, por exemplo, né? Estou aí chegando na casa dos 50. Lá há 30 anos atrás, quando eu tinha aí meus 19, 20 anos, eu lembro que quando uma criança nascia, ela nascia muito molinha, com os ossinhos muito frágeis, a ponto de precisar que as mães enrolassem elas naqueles famosos panos pueris, né? Os cueiros. Enrolava e fazia o famoso charutinho com os nenenzinhos para ele ficar quietinho, durinho, para poder pegar. A criança levava 7 dias para abrir os olhos. A criança não se mexia, mal se movimentava. Era uma dificuldade danada. Agora hoje a molecada já nasce ligado nos 220. Exatamente. 4 meses está nascendo dente. Tem diferença na arcada dentária. Aquele osso que a Mônica de Medeiros adora falar dele é o osso esfenoide, que ele fica bem no meio da nossa cabeça e que ela observou que houve uma inclinação no esfenoide gigantesca. E já foi constatado por cientistas que toda vez que havia um processo de inclinação nesse osso, a humanidade dava um salto evolutivo. E que agora houve um novo processo de inclinação nesse osso.
Ou seja, a humanidade está sendo hibridizada. A humanidade está passando por um processo de hibridização, de evolução. Ah, isso é espontâneo? Não mesmo. Tem ciência por trás disso. Tem consciências por trás disso. É importante a gente deixar bem claro isso para vocês. São fontes de luz e amor superior para os terráqueos e veneráveis e augustos representantes do governo oculto do cosmo. Está falando do governo oculto da Terra? Não, do governo oculto cósmico. Está vendo que é algo muito além do plano Terra? E a humanidade terrena está evoluindo, é só ela? Não. Todo o universo está em expansão, está em evolução. Deus cria o tempo inteiro. E a criação divina evolui o tempo inteiro. Na magia etéreo-física, atuam no campo mental e plano astral, fluindo suas energias num constante ciclo e ritmo para a manutenção vibratória da Terra, usando o magnetismo lunar e os grandes deslocamentos de massas líquidas dos oceanos. Olha só que bacana, gente. Essa vibração energética que ocorre com o movimento das marés é fundamental para manter o campo vibratório planetário em equilíbrio. A Lua foi colocada exatamente no lugarzinho que ela se encontra por um motivo, para que ela exercesse através do seu magnetismo essa interação com as águas do mar, para que houvesse esse fluxo de ondas, de marés em todo o planeta para a manutenção da vida no planeta. Porque se os oceanos fossem completamente parados, a vida não seria sustentada no planeta. Então vocês veem aí energias que se complementam num jogo de grande sabedoria. Então a Lua, ela foi colocada naquele lugarzinho lá com um propósito muito especial, muito importante, que era manter a vida no planeta. E vocês podem observar o quanto a Lua é importante para o nosso planeta. Até para o corte de cabelo, tem gente que não corta o cabelo na lua errada, principalmente minguante e nova. Só corta na crescente e na cheia, não é? A lua certa para fazer poda em árvores e plantas, lua nova. A lua certa para você fazer certos plantios. Pescar aqui, ó. Para pescar, lua cheia. Influencia até no nascimento de criança. Exatamente, influencia no nascimento não só de crianças, mas em todos os partos que existem na natureza. A fase da lua influencia muito nas nossas vidas. E, inclusive, influencia no fluxo menstrual das mulheres. Por isso que muitas culturas antigas contavam os anos de acordo com o calendário lunar. E, inclusive, isso acontece até hoje em algumas culturas aí pelo mundo, principalmente asiáticas, orientais e na África. Calendário lá não é gregoriano, não. Calendário lá é lunar, para vocês terem uma noção. E realmente a Lua tem uma importância muito grande para tudo aqui no planeta Terra. Inclusive existem alguns filmes bem bacanas que vocês podem assistir, que vocês verão essa questão da Lua, da influência da Lua sobre o planeta e o que aconteceria se por acaso
isso fosse modificado. Tem aquele filme Moonfall, muito bom. Oi? Ah, ele é grande, ele é bem grande. Mas Moonfall é muito bom. E tem um outro filme já bem mais antigo, A Máquina do Tempo. Num filme A Máquina do Tempo, vou dar um spoilerzinho, né? Que ele viaja no tempo para o futuro. O criador da máquina viaja no tempo para o futuro. E quando ele chega num determinado ponto no futuro, estão provocando explosões na Lua para criarem, como é que fala? Colônias lunares dentro da Terra, dentro do solo lunar. Exatamente, dentro do solo lunar. E aí, eles provocando essas explosões lá, eles acabam destruindo a Lua. A ambição estava demais e acabam destruindo a Lua. E aí vem a consequência dessa destruição da Lua para o planeta Terra. A vida humana no planeta se extingue. E quem sobrevive tem que ir para debaixo da terra. Vivendo debaixo da terra, a raça humana regride. Em matéria de evolução. E voltam a ser verdadeiras criaturas das cavernas. Para vocês verem o quanto é bacana, né? Então, assiste aí. É um filme antigo e vale a pena você assistir. É muito bom. Tem ele no YouTube, tem ele em plataforma. É um filme bem antigo, vocês encontram ele muito fácil, tá? Vamos lá então. Equilibram o eixo magnético terrestre, dando um equilíbrio planetário físico e etérico. Neutralizam forças hidrotelúricas movimentadas por entidades das trevas e contribuem para que seja cumprida a lei divina. Mesmo trabalhando mais em nível de plano astral e mental, são muito importantes em seus trabalhos em prol da Umbanda. Aí tem gente que acha que eles não são de importância para o trabalho de Umbanda. São fundamentais, são muito importantes, porque eles trabalham em energia mais sutil, energia astral, mental, etérica, mas a presença dessas entidades nos trabalhos de Umbanda é importantíssima. E algo muito interessante que é falado, né? Neutralizam as forças hidrotelúricas que são movimentadas por entidades das trevas. Quem já leu aquele livro Legião, do Robson Pinheiro, vai se lembrar dessa movimentação de energias hidrotelúricas. Não vou dar spoiler do livro, porque senão perde a graça. Mas leia o livro que você vai gostar muito do que é falado ali. Oxumaré, signo Câncer com Iemanjá. Muitas vezes é confundido e a ele são atribuídas atividades passivas, que são manifestações de Iemanjá. Ou seja, Oxumaré é vibração positiva, é ativa, é movimento, certo? E aí acabam relacionando atividades passivas a ele, sendo que essas atividades passivas são manifestações de Iemanjá e não de Oxumaré. Oxumaré é movimento, lembra quando a gente falou? É movimento. Ele representa a união entre o masculino e o feminino, fato que possibilita a existência da vida, yin e yang, a água e a terra, a mortalidade e a imortalidade, e tudo o que é duplo, ambíguo e opostos, que se complementam. Os 7 orixás, os guias e os protetores de Iemanjá e Oxumaré, com os guardiões, emissários da luz para as sombras e destas para as trevas, serventia dos orixás.
agora vamos conhecer as vibrações de orixás, os chefes de legião e os guardiões que trabalham na vibração de Iemanjá e Oxumaré. Orixás, Cabocla Iara é a chefe de legião. Guardiões, Exu, Pombagira. Cabocla Estrela do Mar, Exu, Carangola. Cabocla do Mar, Exu, Macangira. Cabocla Indaiá, Exu, Nanguê, ou Nangué, né? Cabocla Yansan, olha que interessante, né? O nome de um outro orixá sendo mesclado na vibração de Iemanjá. Cabocla Yansan, Exu, Maré. Cabocla Nanamburucum, mais um, Exu, Gererê. Cabocla Oxum, Exu do Mar. Olha que bacana, né? A gente vê as vibrações atuando juntas, atuando naquilo que a gente chama, né, entrecruzamentos, vibrações que se complementam, se reforçam, se potencializam para a execução da criação no cosmos. Vocês podem observar que nós pegamos aqui, ó, Yansan é a vibração dos ventos. Nanamburucum é a vibração das águas paradas. É a orixá dos lagos, lagoas, do lodo, da lama. Oxum é da água da cachoeira e da água doce. Então vocês veem que todas elas se complementam, formando a totalidade da vibração do elemento água com todos os seus movimentos. Os guias, o Caboclo do Mar, Cabocla Sete Luas, Cabocla Jussanã, Cabocla Jandira e outros. Os protetores, Cabocla Lua Nova, Cabocla Rosa Branca, Caboclo da Praia, Cabocla Jaci, Cabocla da Concha Dourada, Caboclo Sete Conchas e outros. E aí nós passamos somente os Exus guardiões dos orixás, certo? A gente não passou toda a linhagem de Exus, porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira só falando de Exu, de cada uma das 7 vibrações, ok? A atuação das entidades da vibração original de Iemanjá e Oxumaré. As entidades tais quais as de Orixalá, no grau de orixás menores, não baixam, atuando raramente só quando encontram médiuns com a acentuada elevação moral mediúnica. Quando baixam, dão mensagens quase sempre de caráter geral. Ou seja, não tem esse negócio de ficar dando consultinha, não. A mensagem é sempre de caráter geral. Excepcionalmente dão consultas, o que é muito raro. Geralmente essa consulta é com o dirigente da casa para poder passar orientações e informações. As entidades no grau de guias já baixam com mais frequência, mas também em caráter geral são raras as aparições dessas entidades nos terreiros. Elas gostam de mediunizar os seus aparelhos em outras modalidades, como clarividência, clareaudiência, psicografia intuitiva, irradiação intuitiva e sensibilidade psicoastral. Muitas dessas entidades, os guias, baixam na faixa vibratória de Oxóssi, olha aí que bacana, mas dentro dos entrecruzamentos coordenados da lei, mais vibração sendo entrecruzada. As entidades no grau de protetores também não estão presentes constantemente, mas são mais atuantes. Dão consulta, trabalham educando e são mestres nos desmanchos de trabalhos oriundos da manipulação da baixa magia. Ou seja, aqueles que já estão na vibração de protetores, aí sim, eles são protetores, então eles já podem dar consulta, eles baixam nos terreiros e fazem atendimentos, né? As suas correntes eletromagnéticas vêm pela água do mar, carreando fortes influxos lunares. Trabalham com a água do mar, flores ou mesmo com a água comum.
São importantíssimos os trabalhos de Iemanjá, que higienizam e completamente o campo mental dos médiuns e do terreiro, bem como neutralizam as correntes vampirizantes que se projetam sobre as pessoas e o terreiro e o ambiente astroetérico do terreiro. Por isso é que elas sempre vêm na abertura do trabalho e também às vezes aparecem no final do trabalho. Justamente fazendo aquele trabalho que vocês já observaram, quando a entidade vem e pede para um cambone pegar aquela bacinha de água, eles vão lá, colocam a água ali, colocam o sal grosso, trabalham o elemento daquela água e eles vão lá espargindo aquela água ali nos médiuns. Eles vão passam a mão naquela água e passam sobre os corpos dos médiuns, fazendo limpeza, organizando, cuidando dentro do trabalho do terreiro. Eles cuidam em todos os sentidos, inclusive espargem essa água pelo terreiro, justamente anulando e neutralizando qualquer tipo de vibração negativa ali dentro do terreiro, para que possa ser executado o trabalho com primazia. Aí, numa aula dessa, é que a Luísa vê a importância daquilo que ela faz no início dos trabalhos. E seria de suma importância que estivesse aqui com a Luísa hoje as outras médiuns que trabalham nessa vibração. Seria importantíssimo. E infelizmente nem todo mundo tem o esforço e a dedicação de, vamos dizer assim, se dedicar ao estudo. Aí tá lá fazendo aquilo ali por pura osmose. Não faz a mínima ideia do que está fazendo. Aí a entidade tem que pegar pela mão e carregar. Agora eu tenho certeza que a visão da Luísa a respeito daquilo que elas fazem no início e no final dos trabalhos vai ser completamente outra. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque você vai no automático ali, a entidade irradia em você e você faz aquele trabalho ali. Mas eu tenho certeza que fica assim na cabeça, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui, ó? Igual quando a entidade chega no seu aparelho, eu já vi, você se curva e movimenta a energia aqui, bastante mesmo. Aí depois é que você sobe essa energia para poder passar nos médiuns. Exatamente, exatamente. Agora você entende o porquê disso tudo. Por isso é que é importante o estudo. Aí dá conta de trabalhar aquela situação de potencializar ou diminuir, né? Exatamente. Como as entidades da faixa de Orixalá, os da faixa vibratória de Iemanjá são auxiliares por cima de outras entidades que trabalham aqui por baixo. Ou seja, enquanto o caboclo está atendendo, enquanto o Exu está atendendo, enquanto a pombagira está atendendo, enquanto o herê está atendendo, o boiadeiro, o jangadeiro, o marinheiro, o baiano, cangaceiro está atendendo, essas entidades superiores estão auxiliando por cima. Outras entidades que estão aqui se manifestando no aparelho mediúnico dos médiuns. Inclusive, a minha dúvida era também essa, sabe? Se ela trabalhava com aquilo, como mudou agora a rotina, e aí no geralmente os trabalhos de caboclo, ela não, ela fez a defesa inicial, mas depois ela não se manifestou. Não se manifestou no atendimento. Não atende. Não atende. Ou seja, está numa vibração de guia para cima e não de protetores. Tá vendo? Aí você já vira e fala assim, nossa, então isso é bacana. É sinal de que eu estou conseguindo sintonizar uma energia bacana, superior. E isso é muito positivo, sabe? Porque te estimula a crescer, te estimula a se desenvolver, a buscar mais conhecimento, a não ficar bitolada só no que o Odair está falando aqui, correr atrás de informações sobre Iemanjá, buscar estudos sobre Iemanjá.
E não ficar focada só na mitologia africana, não. Ou na afro-brasileira. Não! Buscar um conhecimento muito superior, além do plano Terra. Porque isso só vai ampliar a possibilidade de você vibrar numa energia cada vez maior. E chegar num ponto em que, de repente, dentro de um trabalho nosso aqui, na hora que você fizer um movimento assim, o povo vai ouvir o barulho das ondas no mar. O povo vai sentir aquele cheirinho de mar, de água salgada. Vai sentir aquele cheirinho que a gente sente lá na praia quando a gente chega. As pessoas vão perceber essa energia através das suas mãos. O tanto que isso vai ser bacana, né? Muito bacana isso. Agora vamos aí, ó, manifestações mediúnicas da vibração original de Iemanjá e Oxumaré. As entidades atuam no campo astral do médium, na região do chakra frontal. Olha só, lembra? Orixalá, coronário, e Iemanjá, frontal, que tem a sua equivalência no corpo denso, a glândula hipófise e região, ou seja, a famosa pituitária, né? Aí região hipotalâmica, lá na região do hipotálamo, né? Produzindo na manifestação mediúnica ligeiras alterações fisionômicas. Ou seja, a Luísa vai fazer careta na hora que ela recebe essa vibração? Não, as alterações são bem suaves mesmo. Inclusive, a Luísa ela fica com cara de paisagem. A Luísa fica com cara de paisagem quando ela está ali mediunizada, né? Belas, serenas e suaves. Por isso que a gente vê as médiuns em movimentos tão suaves. Não é, Xerém? Xerém que é acostumada a tratar tudo na bicuda, a hora que ele vê, essas mulheres estão numa vibração muito zen. Pois é, exatamente. Você viu que é sempre no balanço? Sempre trabalham no balanço e tudo mais. É muito legal, né? Tem alterações psíquicas e vocais também muito sutis. Atuam também na região cervical e na região precordial, no plexo cardíaco do corpo físico. Olha que bacana, né? Então elas atuam também na região do plexo cardíaco. Seus fluidos de contato vêm pela cabeça, braços e joelhos. Dão um balanço geral em todo o corpo do médium. Aí, por que a Luísa sacode? Levantando os braços horizontalmente e tremulando as mãos, arfando um pouco o tórax pela elevação respiratória, balançando a cabeça. Ao tomar o controle do médium, emite um som mantrânico de rara beleza e harmonia, predispondo os seres a todas as correntes espirituais superiores. Olha que legal. Lembra que eu falei do canto da sereia? Pois é um mantra aquilo ali, muito poderoso. Suas preces cantadas são belas, pausadas, exaltando as forças da natureza, né? Sempre assim, né? Eu pisei na pedra fria, fiz a mãe d'água chorar, não é? É sempre assim. Seus pontos riscados são de contornos longos e abertos, verdadeiros yantras, de aberturas no campo mental e verdadeiros clichês de ordem astral. São a flecha, a chave e a raiz que são vistos na lei de Pemba. Ou seja, quando você vai estudar lá sobre a lei de Pemba, tem os pontos das entidades de Iemanjá como pontos bem longos, mais abertos. É interessante isso. As relações da vibração original de Iemanjá e Oxumaré. Agora nós veremos as relações dessa vibração. Iemanjá, a energia do eterno feminino. Energia vibrátil, o poder que a palavra oculta. Pensamento. Olha que legal, né? A energia vibrátil é a energia do pensamento. Qual é a glândula? Hipófise.
Qual é o chakra frontal, que é o chakra das 96 pétalas. Em sânscrito, o nome desse chakra é Ajna, né? A força sutil é a hídrica, que é trazida da água. O elemento é a água, a energia mental. A cor vibratória, azul índigo. Ou seja, é um azul, não é um azul clarinho, porque o azul clarinho, ele está ligado lá na energia vibratória de Iori e não na de Iemanjá. Então, o azul de Iemanjá, ele é um azul mais escuro um pouquinho, tá? Aí a gente fala daquele azul do mar, né? A geometria sagrada é a reta. O signo zodiacal, Câncer, que é de 21/6 a 20/7. O astro regente é a Lua, né? Tá claro e evidente, né? Porque a gente fala tanto da Lua nesse texto, que claro que tinha que ser o astro regente, a Lua, né? O anjo mediador, arcanjo Rafael. Olha aí o arcanjo da cura, o arcanjo do raio verde, né? A nota musical é o sol. A vogal, a letra A. O número sagrado, o número 2. Ou seja, você quer descobrir o seu orixá numerológico. Lembra que a senhora falou que não tinha descoberto o numerológico ainda? Pois é, aí ó, a senhora falou que achou o do dia, o da hora, o do signo, o do ascendente, o do decanato, faltaram 2, o da hora e o da lua, não foi? Pois é, aí ó, o do número e o da lua. O numerológico, para quem faz aquela continha lá, aquela soma cabalística, o número final deu 2, o número sagrado, ou seja, o orixá cabalístico é Iemanjá, ok? Vocês se lembram que a gente falou lá na primeira aula aquela matemáticazinha para poder descobrir essa numerologia aí, né? Não vou repetir ela agora, que senão fica maçante, né? O metal é a prata, o mineral é a ágata e os cristais leitosos. Olha aí que bacana, né? O horário de vibração é das 18 às 21 horas. O dia ideal é a segunda-feira. O atributo, respeito. E aí vamos falar assim, respeito em todos os sentidos, principalmente o respeito à natureza e à criação celeste. Ponto cardial, o oeste e o sudoeste. O chefe de legião é a cabocla Iara. Exu guardiã, pombagira. Essência volátil, verbena. Ervas lunares, panaceias. A flor, rosa branca. Ervas do Exu, a bananeira. O mantra, raba. Agora me pergunta como que pronuncia esse mantra. Não sei, mas você pode buscar aí as informações a respeito de como pronunciar esse mantra de forma correta. Tá ok? Agora Oxumaré é o Senhor da luz refratada. Por isso que fala, né? Luz refratada forma o arco-íris, não é? Energia vibrátil, diluidor e renovador. A glândula também é a hipófise. O chakra é o frontal, de 96 pétalas. Em sânscrito é Ajna. A força sutil também é hídrica. O elemento é mineral e aquático. A cor vibratória é a do arco-íris, ou seja, é uma só? Não, é um arco-íris. Geometria sagrada também é a reta. O signo zodiacal também é Câncer, que é de 21/6 a 20/7. O astro regente também é a Lua. O anjo mediador também é Rafael. A nota musical também é Sol. A vogal é a A. O número sagrado é o número 14. Odair, mas como assim? Por que o número 14? Porque ele foge daquela conta que a gente faz lá para achar os orixás originais. É bom você se lembrar que esse é um par vibratório. Não é energia primária.
certo? A energia primária vai até o número 7, ok? Já os pares vibratórios vão até outros números, ok? Oi? Olha, se eu não me engano, vai até o 16, tá? Se eu não me engano, vai até o 16. Mas aí tem muitos estudos que apontam outros números também. Eu já vi falar até o 14, eu já vi falar até o 16, eu já vi falar até o 21, né? Isso vai muito de doutrina a doutrina. Exatamente, segue a cabala. Por isso que a gente fala de contagem cabalística, né? Orixá cabalístico, né? O metal é o latão, o mineral é a ágata, o horário de vibração também é das 18 às 21. O dia ideal já é a terça-feira e não a segunda. O atributo é renovador. O ponto cardial, oeste e sudoeste. Chefe de legião, cabocla Iara. Exu guardiã é a pombagira. Essência volátil também é verbena. As ervas lunares amarelas ou esverdeadas. A flor é flores amarelas. As ervas do Exu também é bananeira. Mantra também é raba. Odair, são só essas que são apontadas aqui? Não. Existem muitas outras ervas. Agora nós vamos estudar um pouquinho a respeito das ervas. Nós vamos falar da magia vegeto-astromagnética, da vibração original de Iemanjá e Oxumaré. É bom a gente lembrar que a gente já explicou o que é magia vegeto-astromagnética lá em Orixalá. Então não perderemos tempo amassando barro em cima desse mesmo conteúdo que a gente já falou lá atrás, tá ok? Oi. Essa questão aqui, o Oxumaré, ele é na terça-feira, né? Ogum na terça-feira. Aí vai entrar a questão do autoconhecimento, assim, da energia que você mais se identifica. Exatamente. E é bom você se lembrar que o Oxumaré é par vibratório. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem te ligar a um orixá que é par vibratório, mas na verdade esse orixá, ele é par vibratório de outro orixá. Então, você tem que se conectar à energia primária e não à secundária. Igual, por exemplo, quando você vibra na vibração de Xangô e Yansan. Aí muita gente fala assim, você é filha de Yansan. Mas primeiramente, para a energia de Yansan existir, ela é complemento da energia primordial de Xangô. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí, para a gente não ficar fazendo confusão e tomando banhos errados, certo? Buscando uma vibração que é par vibratório e não a energia principal. É muito importante isso, é importante isso que você perguntou, certo? Ela perguntou assim, mas Oxumaré é uma vibração que o dia de Oxumaré é a terça-feira, mas a terça não é de Ogum? Aí, como é que vai ser essa relação? Aí a gente tem que lembrar que o Oxumaré é o par vibratório de Iemanjá, que é a energia primitiva. Então você não vai tomar um banho de Oxumaré, que é na terça, porque a terça é vibração de Ogum, e não de Oxumaré, porque Oxumaré é par vibratório de Iemanjá. Então, toma o banho na energia de Iemanjá. Por isso é que a gente vê tanta gente aí que fica misturando essa questão de orixás e tomando banho errado. E aí depois ela não consegue entender porque que a vida dela trava, porque que a vida dela não anda. Hoje entrou em contato comigo uma pessoa que justamente é essa questão. Porque
frequenta centro, porque fez cabeça, porque fez isso, porque fez aquilo, porque trabalha com a Umbanda e Candomblé há muitos anos e tudo mais, mas que a vida da pessoa é um tormento. É porque mistura coisa demais, faz coisa demais, toma banho errado demais, faz ritual demais. E aí acaba se desequilibrando. Então é por isso que eu sempre peço às pessoas, foca na vibração original, que fica mais fácil. Sim? Mas e sobre a energia dela também sendo no sábado? Sobre a energia de Iemanjá ser no sábado. Bem, aí vai da doutrina. Vai da doutrina. Aqui na nossa doutrina apontou que dia? Segunda-feira. Aí, claro, nós vamos encontrar doutrinadores que falam tudo quanto é tipo de coisa, né? Igual eu acabei de falar, né? A respeito de falar que o par vibratório de Iemanjá é Omolu. E pronto, acabou. E eu já vi outros doutrinadores que falam até de outros pares vibratórios para Iemanjá. Então vai da doutrina. Eu analiso o seguinte: leia, estude, analise, e aquilo que ressoar com você, você assume, você adere. Eu faço assim, sabe? Eu observo, vejo direitinho a energia, a vibração, aquilo ali, sinto aquilo ali e vejo se ressoa comigo. Em tudo mesmo. Eu vejo se aquilo ressoa comigo. Ressoou, bacana, aderi. Igual hoje mesmo eu estava comentando com o Xerém aqui quando nós chegamos, a respeito de um vídeo que foi postado nos grupos hoje do Marcelo Coutrin. Você chegou a ver o vídeo? Dele falando a respeito da relação de Jesus com Maitreya. Chegou a ver, Thalita? Pois é, a relação de Jesus com Maitreya, do messianato de Jesus, recebendo a consciência crística de Maitreya para exercer o seu messianato ali dos 30 aos 33 anos. Né? Que isso é bem claro. Essa consciência, ela se acoplou ao corpo de Jesus durante apenas esse período. Somente durante esse período é que a consciência de Maitreya se acoplou à consciência de Jesus, formando ali aquele processo que eu já falei de compartilhamento, né? Que eu sempre bati nessa tecla desde lá de 2001, quando essa informação chegou para mim, que na verdade Jesus era o médium do Cristo, ele era o médium de uma consciência ainda que estava nos planos sutis, e que ele representava essa consciência aqui no plano físico. Quando eu recebi essa informação da dualidade crística lá em 2001, eu buguei, porque afinal eu vinha de um estudo que falava de Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo. Aí de repente eu chego lá, no livro do Roger Bottini Paranhos, né, sobre o signo de Aquário, e leio que Jesus era o médium do Cristo. Eu buguei, literalmente. E aí eu falei, não, tem que buscar mais informações. Aí fui estudar, aí veio o estudo da Grande Fraternidade Branca até mim, e lá eu conheci a respeito da personificação do Lorde Maitreya. Eu falei, gente, faz todo sentido. Aí é onde eu estou falando, que eu fui lá, senti e falei, faz sentido. E aí já fiquei, né? Ótimo, dualidade crística, legal. Aí, de repente, com o passar dos anos, vem novas informações falando assim, ó, não, peraí, não eram só duas consciências ali presentes, eram três. A primeira consciência, Sananda, que foi recebida no seu nascimento, né, na sua concepção. A segunda, que foi recebida aos 12 anos, quando ele desapareceu lá em Jerusalém, e só foi encontrado 3 dias depois lá no templo, tanto que o pai dele ficou pé da vida com ele, né? Porque ele estava lá
no templo dando aula para os sacerdotes, que ficaram impressionados com o conhecimento de uma criança de 12 anos, né? Então ali, nesses 3 dias, ele recebeu uma nova consciência. E depois, aos 30 anos, no batismo, representada pela imagem da pomba descendo sobre Jesus. Hoje eu achei fantástico ver uma pessoa que é muito conhecida, né, aí na internet, falando sobre a dualidade crística. Algo que eu aderi há 23 anos atrás. Hoje ele aderiu. E quem sabe daqui a algum tempo, ele vai falar não da dualidade, mas da tríade. Ele vai falar das 3. Ele vai falar de um processo de compartilhamento, que não eram só 2 consciências. Que ele fala que Jesus estava acoplado, mediunizado, incorporado do Senhor de Maitreya. Eu já acho que não é assim. Ali é porque estavam as 3 consciências dentro de um corpo só. E aí tinha hora que uma se manifestava, hora que a outra se manifestava, hora que a outra se manifestava. E isso está claro quando você lê os 4 evangelhos. Você vê uma personalidade de Jesus se alternando a todo instante. Uma hora era amor absoluto, assim, pleno, pleno, pleno. Outra hora estava chutando o pau da barraca, quebrando o pau, chamando os apóstolos de raça incrédula e falando, poxa, até quando eu vou ter que tolerar vocês? Oh! E tinha horas que era sabedoria pura e plena. Um mestre por excelência. Então, da onde que vinha essa alternância de personalidade? Se for analisar, Jesus não era bipolar, ele era tripolar. Ele era tripolar. Por quê? Porque ali não era só uma consciência atuando. Existiam mais consciências atuando. Ah, Odair, isso é pirotecnia do ego fogueteiro. A gente conhece casos de compartilhamento que estão presentes aqui no planeta Terra hoje. A gente vê vários casos de compartilhamento. Nós temos casos de compartilhamento bem próximos a nós. Muito próximos a nós. E nós temos um caso de compartilhamento que ele fala lá na biografia dele, na autobiografia, ele fala, eu tenho vídeo onde ele fala, o Rodrigo Romo, ele fala, eu sou o conjunto de várias consciências. Eu sou a união de várias consciências. Compartilhamento. Por isso que ele recebe Yaberim, ele recebe Yaslon Yas, ele recebe Staher, ele recebe Shiva Ramakur, e recebe mais um monte de consciências o tempo inteiro. Troca igual troca de roupa. Rapidinho. Sai um Shiva Ramakur, vem um Yaberim, sai um Yaberim, vem um Staher, e o pau come o curso inteirinho. Por isso que o curso dele é tão procurado. E tem vários outros exemplos por aí que a gente conhece, vários outros mesmo, né? Então, se a gente pega esse conhecimento e adere, fica muito mais fácil para a gente entender, com certeza. Então faz isso, leia vários conteúdos, analise cada um deles e veja com qual que você ressoa melhor. Qual que faz mais sentido para você? E adere. Aquele ali você aderiu, pronto e acabou. É assim que eu fiz para poder ter essa compreensão que eu tenho hoje de vários assuntos que as pessoas, quando me veem falando, acham que eu sou doido. Igual quando eu falo a respeito dessa questão da tríade. O povo fala que eu sou doido. Mas quando eu falei lá há 20 e tantos anos atrás da dualidade, tinha muita gente que achava que eu era doido. E vocês podem ter certeza de que mais cedo ou mais tarde outros falarão. Como a Mônica de Medeiros já está falando, a Sheliana já trata Jesus por Sananda, né? E vários outros já estão falando a mesma coisa. Coisa que eu falava há 20 e tantos anos atrás. Só que o Odair não tinha repercussão.
O Odair, na verdade, ele ainda é um anônimo na internet. Que a gente vê aí, ó, vídeo que a pessoa vai lá e faz uma careta, 5 milhões de visualizações. Uma aula dessa aqui, a gente posta ela, geralmente posta no fim de semana, chega no outro fim de semana, 33 visualizações. Mas também eu falo, né, a humanidade não está preparada para poder saber essas coisas, né? É por isso que a hora que começar o... Eu falo isso, exatamente, eu falo isso. Eu, há 30, 35 anos atrás, eu não estava preparado para poder saber essas coisas. Eu estava lá, ó, há 35 anos atrás, eu estava dentro da Renovação Carismática Católica. Foi o meu primeiro encontro com Sananda, foi dentro da Renovação Carismática Católica. Quando eu vi Sananda na minha frente. Opa! Porque até então, eu só via Jesus naquelas imagens das igrejas, certo? Ou nos filmes. Quando eu topei de frente com Sananda, é que aí eu fui entender realmente como as coisas aconteciam. E aí o que acontece? Para aquele menino de 14 anos lá, né, há 35 anos atrás, aquele menino de 14 anos, adiantava você falar de dualidade crística para aquele menino? Falar que Jesus não era o Cristo, sendo que aquele que eu vi na minha frente naquela época, para mim era o Cristo e ponto? Principalmente porque ele me deu um presente. Adiantava falar de fraternidade branca, de Gautama. Naquela época eu sabia que existia o budismo, porque via falar em filme. Eu nunca tinha lido nada sobre o budismo. Nada. Então adiantava eu falar para mim que Siddhartha Gautama, o Buda, era o senhor do mundo? Não, de jeito nenhum. Assumiu esse posto lá na década de 50. Gente, falar pensa, Sanat Kumara. Falasse de Sanat Kumara para mim naquela época, eu ia achar que estava me xingando. Hoje a gente já vê médium em tudo quanto é lugar canalizando mensagens de Kumaras. Porque a gente entende hoje que Kumara é uma ordem cósmica, não é só um ser. Sanat faz parte da ordem Kumara. Assim como Chico Xavier faz parte da ordem Kumara. Como Sananda faz parte da ordem Kumara. Eu tenho um texto, que é uma mensagem que eu recebi um dia, que trata Sananda Kumara. Sananda Kumara, em sua experiência aqui no planeta Terra, vivenciando a personificação de Jesus e patati patatá. E eu, uau! É estranho a gente falar disso hoje para vocês, mas daqui a alguns anos isso vai se tornar consenso coletivo. Todo mundo vai estar pronto para receber essa mesma mensagem. E vão entender, como hoje eu vejo, igual eu estou falando, como hoje eu vejo pessoas que têm influência no mundo digital, ou seja lá onde for, falando de coisas que eu falava há 20 anos atrás, só que ninguém prestava atenção. Por quê? Porque o Odair é anônimo, o Odair é desconhecido. Agora hoje as pessoas falam, nossa, faz sentido. Por quê? Porque há 20 anos atrás as pessoas não estavam prontas, não estavam preparadas para saber todas essas informações, né? Tem gente que hoje, eu falo para a pessoa, GFB, a pessoa, o que é GFB? Foi Grande Fraternidade Branca. Não faço a mínima ideia do que é isso. Mas peraí, você nunca estudou, nunca viu falar nada sobre Grande Fraternidade Branca? Não. Hoje, muita gente que não faz a mínima ideia do que se trata o assunto Grande Fraternidade Branca. Agora vai falar de ordem Kumara para uma pessoa dessa? Não. Vamos lá para o Beabá, vamos explicar um pouquinho, né? É uma federação que cuida da gente. Exatamente. E os bocos continuam fazendo bagunça.
É uma federação, existe uma federação de mundos, existe uma confederação, uma federação galáctica, existe uma confederação intergaláctica, existe uma supraconfederação, existe uma confederação multidimensional, existe uma aliança galáctica, que inclusive tem uma ramificação aqui no planeta Terra chamada Aliança da Terra. Tudo isso é muita informação. Isso. Gente ter compreensão. Exatamente, ainda vai demorar um pouquinho para mais gente ter compreensão. As funções são todas diferentes. Exatamente. Neste item trataremos sobre os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. Os banhos de ervas são feitos com as ervas mais afins à linha de Iemanjá, aquelas que recebem mais diretamente as influências lunares. Ervas, suas energias específicas. Olha só, quais são as ervas? A pariparoba, as folhas e flores de rosa, as folhas de avenca, a panaceia, as folhas e flores de violeta. O picão do mato é picão, gente, que dá aquela florzinha amarelinha. É a arruda fêmea colhida à noite, o manacá, o quitoco e várias outras ervas também. Oi? Aí, tá vendo que fantástico? Tem gente que você virar e falar assim, o que é o quitoco? Faça a mínima ideia, né? Podem ser feitos os seguintes banhos, observados os seguintes critérios. O banho de elevação ou litúrgico, a mesma coisinha que a gente falou lá na linha de Orixalá, só que tem diferenças. O banho de médiuns já iniciados, aqueles que são considerados prontos ou prestes a sê-lo. Isto porque este banho vai movimentar certas energias de ordem psíquica, podendo trazer sérios distúrbios se o médium que for usá-lo não estiver nas condições citadas. Este banho liga ao médium com o seu eu interior. Tá vendo? É a mesma coisinha, fazendo-o elevar-se a níveis superiores de consciência, sendo por isso o elo de ligação com os mentores do médium. Como que é feito o banho? Você vai escolher 3, 5 ou 7 qualidades de ervas indicadas, colhendo-as verdes, na lua nova ou na crescente, na hora planetária da lua, que é das 18 às 21, colocando-as em uma vasilha de louça branca, ágata ou de vidro. Olha que bacana, já abriu uma nova possibilidade, uma vasilha de vidro. Após lavá-las bem, adicionar na vasilha água do mar, ou de mina, ou de chuva, ou de poço. Enfim, água pura, certo? Vale a água da torneira? Não. Cheia de cloro? Não. Cheia de flúor? Não. Cheia de química? Não. Cheia de coliformes fecais? Não. Certo? Acende-se em seguida uma luz de lamparina também, igualzinha de Orixalá, sobre uma mesa. A lamparina que vai ficar dentro de um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas, em louvor a Iemanjá. Aí inicia-se a trituração das ervas, com as mãos bem limpas e em oração, com os pensamentos mais puros possível. Tritura e coa, retirando o resto das folhas, estando o sumo pronto para ser usado. Toma-se o banho de higienização e a seguir toma o banho do sumo do pescoço para baixo. Se possível, vai ficar de costas para o ponto cardial oeste ou leste, para a absorção de forças e energias, respirando-se lenta e profundamente. Só vai enxugar após 3 minutos, para acontecer a plena transfusão e precipitação de elementos de ordem mental, astral e física. Você vai fazer este banho no horário das 18 às 21 horas e na segunda-feira, que é o dia da vibratória de Iemanjá, ok? O banho de desimpregnação ou descarga. A finalidade deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam agregadas na aura do corpo etérico, combatendo os males que afetam a organização astroetérica, influindo na parte psicoemotiva do ser, podendo acarretar graves distúrbios cardiocirculatórios e as chamadas doenças psicossomáticas.
Tá vendo quanto é importante tomar esse banho para o médium? Quanto é importante tomar os banhos corretos para que você possa ter esse apoio, esse auxílio energético, para que não haja esse problema aí de doenças psicossomáticas, problemas cardiocirculatórios. Por isso que a gente vê tanto médium pisteado por aí, né? Tanto médium doente. Porque não se preocupe em fazer os seus banhos, não se preocupe em cumprir os preceitos. Eu estou falando, gente, porque aqui no Ser Humano a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com isso. Médium que no dia do trabalho come carne, médium que no dia do trabalho faz sexo, médium que no dia do trabalho ingere álcool. Sim. Agora, fazer banho, de jeito nenhum. A gente encontra muito esse tipo de coisa. A colheita e a preparação das ervas segue o molde do banho litúrgico. Então é igualzinho lá no banho litúrgico, certo? Uma vez lavadas, colocar as ervas na vasilha de louça branca, ágata ou vidro, com uma vela dentro do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. Acrescenta-se a água pura e aí vem a coisa, fervida, e vai esperar esfriar. Após o banho de higienização, se volta para o ponto cardial sul e toma o banho de ervas do pescoço para baixo, colocando sob os pés pequenos pedaços de carvão que fixarão as cargas deslocadas. Com a aura limpa, o indivíduo torna-se menos suscetível a contrair doenças de origem psicogênica, asmas, dermatoses, problemas articulares, enxaquecas, verrugas e até certas disritmias cerebrais, as quais são taxadas de pequeno mal, ou mesmo aquelas mais graves. É normal indivíduos com esses tipos de sobrecargas terem muitos problemas hormonais, tais como obesidade, diabetes, transtorno do metabolismo lipoproteico e também gonadal, e outras tantas doenças de difícil diagnóstico e terapêutica pela medicina oficial ou acadêmica. Mas voltando ao banho de descarga, após o mesmo ser tomado, os detritos das ervas devem ser retirados do corpo de 1 a 3 minutos e ser colocados em algum vidro isolante, juntamente com o carvão, e serem despachados em água corrente. Claro, sem o vidro, nada de jogar o vidro na água corrente. O banho de fixação ou ritualístico é um banho de caráter essencialmente mediúnico, ou seja, você vai tomá-lo quando for para o seu trabalho mediúnico, visando precipitar em abundância fluidos etéreo-físicos do médium. Leva em sua composição ervas da vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante. Ou seja, vibração original do médium é um trabalho de Oxóssi, é um trabalho ou trabalho de guardião. Então, um trabalho de preto velho. Vamos pegar um trabalho de preto velho. Você vai usar ervas da sua vibração original e da vibração de Yorimá, juntas, ok? Se for um trabalho diferenciado. Agora, se for um trabalho de caboclo, chama o Bete. É só as suas ervas, tá ok? Leva em sua composição ervas da vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante. No caso dessa ser, diferente da entidade do médium. Se forem iguais, as ervas serão somente da vibração de Iemanjá, sendo o banho preparado como se fosse o de elevação. Ou seja, o banho é preparado igualzinho o primeiro lá, tá? Caso as vibrações originais sejam diferentes, o banho ritualístico terá ervas da vibração original do médium misturadas com as da vibração original da entidade atuante, na proporção de 2 para 1, sendo preparado na mesma vasilha de louça branca ou ágata. Neste caso, a vibração original do médium é Iemanjá Ododuá. Ou seja, na verdade aqui Ododuá foi um erro, tá? Na verdade é Oxumaré, tá? É Iemanjá Oxumaré, certo? E lembrando que é de 2 para 1. Ah, Odair, mas se eu colocar 7 ervas de um, então vou pôr 14 do outro. Não ponha par, ponha ímpar.
certo? Coloque ímpar, tá ok? A gente já explicou isso lá na primeira aula. Preparo. As ervas são colhidas em uma hora favorável da lua, na quinzena positiva ou branca. Tudo isso foi explicado lá. A vasilha de louça branca ou ágata vai colocar água pura, fervida com as ervas maceradas. Vai deixar esfriar e coa a vasilha sobre a mesa, né, com uma vela branca acesa dentro de um hexagrama, que é a estrela de 6 pontas. Ao tomá-lo, vai tomar do pescoço para baixo e sem que as ervas passem pelo corpo, ou seja, tem que ser coado. O indivíduo volta-se de costas para o ponto cardeal oeste ou leste. A defumação. Na defumação, gente, a gente está lendo rápido esse conteúdo aqui, porque vocês observaram que se a gente parar para explicar, é amassar barro em cima do que já foi falado nas aulas anteriores, tá bom? Por isso que o Odair, ele só para fazer observações, ok? Rapidinho, porque é a mesma coisa que a gente falou lá nas primeiras aulas, tá bom? Defumação. Na defumação, as ervas da vibração que serão queimadas devem ter sido colhidas na lua nova ou crescente, na hora favorável da lua e postas para secar à sombra, pois só se queimam ervas secas no braseiro de barro. A gente já explicou isso também, já falamos do braseiro e tudo mais. A defumação pode ser feita em qualquer lua ou horário, desde que a colheita tenha obedecido aos critérios já citados. As ervas a serem usadas na quantidade de 1, 3, 5 ou 7, neste caso, podem ser misturadas com a casca de limão também seca. Esta defumação serve para descarregar uma gira de terreiro, o ambiente doméstico, o trabalho e etc. No caso do indivíduo querer revitalizar-se, deverá queimá-las numa hora favorável da lua, de preferência no horário diurno, voltando-se para o ponto cardeal oeste ou leste. Ou seja, hora favorável da lua. Não é das 18 às 21? Então faz a defumação a partir das 18. Quanto antes, melhor. Tá ok? Recebendo a fumaça pela frente e pelas costas, também usando as luzes de vela vermelha, amarela e azul para revitalizar, respectivamente, os organismos físico, astral e mental. Lembra que a gente explicou isso lá? Não vou perder tempo com isso agora. Com orações e correntes de pensamentos condizentes com aquele ato. Agora vamos falar das essências. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua, por isso que eu falo bem, banho de essência é top, é coringa. Vai ser usado em qualquer fase da lua ou em qualquer horário e passando obrigatoriamente pela cabeça. O seu preparo e uso obedece os critérios da vibração de Orixalá e Ododuá. A mesma coisa, com a mentalização das cores amarelo pálido. As essências que mais se harmonizam com a vibração de Iemanjá são verbena, açucena, rosa e etc. Bacana isso, não é? Ou seja, a informação está chegando para vocês de forma mais rápida agora. Ah, Odair, por que você está acelerando? Porque não compensa a gente ficar amassando barro e falando tudo aquilo que a gente já falou lá atrás. Então, por isso que o Odair está acelerando a coisa agora. Vocês viram que hoje nós falamos o assunto completo de um orixá numa aula. De Orixalá não foi, foram 2. Por quê? Porque a gente ficava explicando e amassando barro. Agora não precisa. A gente vai falar de cada orixá numa aula. Então, faltam o quê? Faltam 5 orixás. Então, serão 5 aulas. E aí depois nós vamos entrar no grande arcano, que é falar de Exu. Exu, o conteúdo é um pouco mais extenso, mas a gente vai falar de Exu e Pombagira também. E depois a gente fecha o nosso estudo, o estudo do nosso conteúdo, falando dos chakras do planeta Terra. E aí a gente encerra o nosso conteúdo do ano. A gente encerra o nosso curso. Ou seja, está bem perto da gente encerrar o nosso curso, né? E aí a gente vai dar continuidade na próxima aula, falando da vibração original de Iori e Oxum.
E ore é a vibração dos erês, dos ibejis, das crianças. E vocês entenderão que essa vibração não tem nada a ver com aquele arquétipo que a gente cria de que são criancinhas de verdade. São consciências milenares atuando sob o arquétipo da criança para trazerem o princípio da pureza e da alegria para dentro dos trabalhos, tá ok? Então, na próxima aula, a gente continua a partir do item 12.3. Vamos encerrar nossa aula então, gente, ó, em ponto. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, para agradecer ao nosso Deus, Pai e Mãe, por todo o aprendizado trazido na noite de hoje, por todo o conhecimento adquirido. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram da nossa aula, tanto encarnados quanto desencarnados. Agradecemos, ó Pai, pela proteção despendida a cada um dos nossos irmãos. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a Tua permissão, ó Pai, para encerrar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e fechando o nosso trabalho, coroando o nosso trabalho com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.